Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita com vocês. Então, chegada a época do Natal, hoje vou estar fazendo um pão de Natal. Um pão em forma de estrela de Natal. Mas primeiramente, antes da receita, convido vocês a se inscreverem no canal para não perder mais nenhuma receita, pois vai ter várias receitas relacionadas ao Natal que vocês vão poder estar fazendo, vendendo ou mesmo para presentear seus amigos. Então se inscrevam, acionam o sininho que vocês vão ter todas as nossas receitas. E agora então, vamos à receita. O que eu vou precisar para estar fazendo este pão, tá? Tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo, 120 gramas de manteiga, 120 gramas de açúcar refinado, 4 gemas, 5 gramas de sal, 15 gramas de fermento seco de pão, suco de uma laranja, tem 150 ml, e essência do seu gosto. Como é Natal, eu vou utilizar essência de panetone, mas se você não gostar da essência de panetone, você pode estar utilizando uma essência de baunilha ou mesmo raspas de casca de laranja, o que você preferir. Então vamos dar início ao nosso pão natalino. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser hidratar esse fermento para ver se posso dar continuidade ou não a esse pão. Então vou colocar aqui uma colher de farinha, vou misturar bem e vou estar hidratando. Para hidratar o fermento, tenho aqui 50 ml de água. Essa minha água eu coloquei 10 segundos no micro-ondas, pessoal. Então não é uma água fria, porque aqui onde eu moro é muito frio. Então por isso que eu dei uma aquecida nela para quebrar o frio, senão demora muito para o fermento crescer. Mas se você mora em lugares quentes, pode usar água a temperatura ambiente, tá? É muito importante fazer esse primeiro processo para ver, primeiramente, se o fermento está de acordo e depois ele tendo essa primeira fermentação, ele não vai ficar com aquele gosto forte do fermento. Então é muito importante a gente estar fazendo esse primeiro processo. Vou misturar bem e vou aguardar até esse fermento crescer. Volto assim que ele crescer. Então aqui o nosso fermento já cresceu, se transformou em uma bela esponja e nós vamos dar início ao nosso pão. Tenho aqui então as 500 gramas de farinha de trigo. Pessoal, não abram mão de uma farinha de trigo de qualidade, uma farinha de trigo própria para pães, que o resultado final da sua receita vai ser melhor, com certeza. Coloquei quase toda a farinha, deixei só um pouquinho se eu precisar depois na hora de sovar o pão. Sempre deixo uma colher, 2 para trás. Vou colocar aqui as 4 gemas, só as gemas, pessoal, para o pão ficar mais macio. Porque se eu usar as claras, a tendência é as claras secar a massa. E as gemas deixam a sua massa mais macia, por isso que eu estou utilizando só as gemas. O açúcar, 120 gramas. Estou utilizando o refinado para ser mais fácil na hora dele desmanchar aqui na massa. Se você não tiver o refinado, passe no liquidificador o cristal. 5 gramas de sal, é só para equilibrar o sabor. Dei uma leve misturada para não ficar o sal depois em contato com o fermento. Aqui eu tenho a manteiga, 120 gramas também. Eu coloquei 10 segundinhos no micro, pessoal, só para ela amolecer um pouquinho, tá? Para facilitar aqui na hora de mexer. E agora aqui o fermento então, pessoal. Vocês devem estar se questionando, é bastante fermento para essa quantidade de farinha? Sim, é mais que o normal que eu utilizo para pães. Por quê? Porque esse pão é um pão bem doce, pessoal. É bastante açúcar, é bastante manteiga que eu estou utilizando, é bastante
as gemas de ovos, então precisa um pouquinho mais de fermento, tá? Se você tiver tempo para uma fermentação mais demorada, você pode estar utilizando 10 gramas, tá bom? Eu estou utilizando 15 porque não tenho tanto tempo assim. Mas se você tiver um tempo maior, pode colocar só 10 gramas, tá? E aqui a essência de panetone. Aí você coloque à vontade, tá? Eu, como gosto de panetone, eu coloco um pouco a mais do que o desejado, mas em média uma colher de sobremesa, tá bom? E aqui o nosso suco de laranja, eu espremi uma laranja, deu 150 ml, e vou utilizando conforme necessário. Mão na massa e vamos fazer então esse maravilhoso pão natalino. Um pão bem gostoso, um pão com lembranças de Natal, que nos levam ao Natal. E aí, pessoal, já se inscreveram no nosso canal? Não percam mais tempo, pessoal. Vai ter várias outras receitas de natais por vir. Vários outros pães, outros panetones. O canal já tem panetone, mas vai ter outros. Para vocês estarem fazendo, para vocês estarem vendendo, ou mesmo quem faz só para a família. Então, aqui eu vou amassando, vou colocando o suco aos poucos e já eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui a nossa massa está pronta. Deixa eu só colocar aqui na bancada e mostrar para vocês como que ficou o ponto dessa massa. Sobrou aqui uns 15 ml de suco de laranja, que eu vou estar colocando nas uvas passas para hidratar elas. E aqui agora, pessoal, é sovar. Sovar muito essa massa até que ela fique bem elástica, pessoal. Se você tem um cilindro, você pode estar passando no cilindro. Se você não tem um cilindro, pessoal, é fazer musculação mesmo. É rasgar a massa até que ela libere o glúten, ative o glúten no caso, e fique bem elástica. Então, eu vou passar no cilindro para facilitar, mas aí é com vocês, ou sova ou cilindro. Então, aqui vamos passar no cilindro até que a massa fique bem lisinha. Umas 40, 50 vezes. E a massa vai estar pronta para a gente estar trabalhando ela. E aqui a nossa massa, então, está sovada, cilindrada no caso. Olha que massa linda, pessoal, ó. Bem elástica. Isso aqui é quando a gente atinge o ponto véu da nossa massa. Que você estica ela, ela fica transparente e ela não estoura, não rasga. Então, isso quer dizer que o nosso pão vai ser um pão de qualidade. Então, mesmo sovando na mão, na bancada, você tem que deixar ela mais elástica possível. Lembrando que é uma massa macia, pessoal, não é aquela massa pesada, carregada de farinha. A farinha que eu tinha deixado para trás, ainda continua um pouquinho aqui, ó, pessoal. Ainda ela está aqui, tá? Que depois, na hora de estar abrindo na bancada, pode ser que eu preciso, tá? Mas eu uso, assim, o mínimo que eu posso para não deixar minha massa muito pesada. Agora, essa massa vai aqui pro meu bowl. 20 minutos descansando, porque ela tem que se desestressar, para então depois a gente dar início à nossa estrela de Natal. Aqui eu tenho aquele restinho de suco de laranja que sobrou, eu vou estar colocando nas passas de uva para hidratar elas. Enquanto a massa descansa, eu vou estar preparando o que eu vou utilizar nesse pão. Então, aqui, pessoal, deixa eu apresentar para vocês o que eu vou estar utilizando para nós fazermos este pão natalino, essa estrela de Natal. Tenho aqui 50 gramas de açúcar mascavo,
50 gramas de nozes picadinho grosseiramente, 150 gramas de frutas cristalizadas, 100 gramas de uvas passas, que eu coloquei aquele restinho de suco de laranja, 30 gramas de achocolatado, canela a gosto, se você gosta de bastante, coloca um pouquinho mais. Eu vou colocar uma ponta de colher, porque aqui em casa o pessoal não gosta muito, mas aí é o seu critério. E 20 gramas de manteiga, que eu coloquei um pouquinho no micro-ondas. Então, isso é o que eu vou estar utilizando para estar fazendo a nossa estrela de Natal. Então, aqui a minha massa já descansou, tá começando a crescer. Olha que massa linda, pessoal. Super macia, um cheirinho de Natal, pessoal. Esse cheirinho de panetone é tudo de bom. E eu vou repartir essa massa em 5 porções. Eu vou ter que fazer 5 discos iguais, tá? Então, eu vou dividir a massa. Eu gosto de pesar, pessoal. Mas se você não tem uma balança, faça que nem eu fiz aqui, tá? Eu vou pesar para acertar os mesmos pesos, para ficar do mesmo tamanho e já volto. Então, aqui eu pesei, pessoal, dividi a minha massa em 5 porções de 200 gramas, tá? Deu exatamente 200 gramas cada bolinha dessas. Agora, eu vou dar uma leve boleada nelas, porque o que acontece? Eu vou ter que abrir cada pedacinho dessa massa, fazer tipo como se fosse uma massa de pizza, pessoal. Vou abrir ela, para então depois estar trabalhando a nossa estrela de Natal. Então, aqui só dou uma leve boleada para facilitar depois para abrir. E aí, na sequência, já vamos começar a montar a nossa estrela de Natal. É bem fácil de fazer e vocês vão ver que resultado lindo que é. Para você que faz para vender ou mesmo para presentear, agora final de ano chegando, é uma ótima pedida, tá? Então, aqui agora, vou apertando um pouquinho. E com a ajuda do rolo, ou até mesmo com a mão, você consegue abrir, ó. Porque a massa é maravilhosa. Super macia. Mas com o rolo fica mais fácil. Se precisar colocar um pouquinho de farinha na bancada, eu ainda tenho aquele restinho que eu guardei lá para nós. Separei e ainda não usei. Então, vou estar abrindo todos essas minhas massas em círculos, pessoal. E já volto para mostrar para vocês. Então, aqui eu abri as 5 massas, tá? Mais ou menos um círculo, tá? Todas elas abertas, da mesma espessura. E aqui estão todas, 5. Agora aqui eu vou colocar, então, um pouquinho de farinha na minha bancada, para mim poder estar trabalhando. Por isso que é interessante deixar aquele pouquinho de farinha. E vou pegar a primeira massa e vou colocar aqui. Arrumam ela certinho para que fique redondinho. E vou estar, então, passando manteiga sobre ela. Uma camadinha de manteiga, de leve, pessoal, não encham muito de manteiga. É só para dar aderência ao açúcar, tá, pessoal? Então, é bem de leve. Vou mostrando para vocês. Pessoal, já se inscreveram no nosso canal? Muitas outras receitas de Natal estão por vir, pessoal. Muitas mesmo. Aqui eu tenho o açúcar e eu vou colocar, então, uma ponta de canela, tá? Como eu falei, não vou colocar muito. Se você gosta de mais canela, você pode estar colocando mais. Para mim, para o meu gosto, isso é o suficiente. Tá? Dá em torno de 2 gramas. Misturo aqui o achocolatado. Eu estou utilizando aquele Nescau. Se você tiver o chocolate 50%, fica melhor, porque a coloração fica mais escura. Eu não tenho em casa hoje aquele, por isso que eu estou utilizando esse. Mas se tiver aquele, eu recomendo 50% cacau. E aqui eu vou espalhar então, pessoal, sobre a manteiga. Eu vou espalhando esse açúcar com chocolate e canela.
Isso aqui quando assa, dá um sabor, pessoal, um cheirinho que contamina a rua. Os vizinhos vão vir todos para querer um pedaço. É muito bom mesmo. Aí com as costas da colher, vocês esparramam bem. E na sequência, eu vou colocar as frutinhas. Coloco as nozes. Coloco as frutas cristalizadas. E coloco um pouquinho de passas. Não muito, porque eu tenho que dividir em 5 camadas. E agora, então, vamos colocar a outra massa sobre essa. E assim eu vou fazer, pessoal, até finalizar todas as massas, tá? Vou fazendo e depois eu volto para mostrar para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é o mesmo processo. Passa a manteiga, coloca o açúcar, as frutinhas, as nozes e outra camada de massa. Então, vou fazendo assim e já volto, pessoal. Então, aqui chegamos na última massa. Só para reforçar, pessoal, o que eu falei primeiro, anteriormente, a questão do fermento. Por que que eu coloquei a mais? Vocês viram a quantidade de peso que foi aqui entre essas camadas. Então, por isso que precisa um pouco mais de fermento. Agora que eu coloquei a última massa, pessoal, eu vou vir aqui, ó, e vou apertando ela. Eu tenho que unir essas massas, ó. Tentando deixar ela em forma de disco, redonda, tá, pessoal? Então, eu aperto toda ela, toda a borda, para então começar a cortar a nossa estrela. Agora aqui, ó, dá uma leve apertadinha, cuidam para não ficar ar. Essa massa de cima tá com um pouco de ar, apertam para sair o ar, senão depois ela vai crescer e vai ficar feio, porque vai ficar erguida. E aqui a nossa estrela está começando a dar forma. Agora aqui no meio eu tenho que colocar alguma coisa redonda, pode ser isso aqui, para marcar. E vou estar cortando com uma faca ou com uma espátula essa nossa massa. Algo que tenha um corte preciso, tá, pessoal? Então, aqui com a espátula, eu corto aqui e aqui. 4 cortes. E vamos para mais 4. Então, já são 8 pedaços. E agora, mais 4 cortes. Então, são 16 pedacinhos que eu tenho que cortar de massa. Todos eles mais ou menos do mesmo tamanho. Esse último aqui já fica mais difícil para cortar, porque é menor. Então, tenham calma, tenham cuidado, para que o resultado final depois fique legal. Cortei todas as minhas massas. E agora, então, vamos começar a girar e fechar a nossa estrela. Então, vou pegar uma massinha dessas, pessoal, e vou girar ela. Umas 2 ou 3 giradas, assim, ó, pessoal. Tá? E eu pego a outra e giro no sentido contrário, pessoal. A mesma quantidade de giradas, de voltas. E aperto ela aqui na ponta. E assim eu vou fazendo com todas. Se cair alguma frutinha, não tem problema não. É só colocar novamente e tudo se ajeita, pessoal. Essa eu girei pra cá. E essa eu giro pra cá, ó. E fecho as pontas. Tenho várias ideias, pessoal, de coisas para o Natal que eu vou estar fazendo. Então, você que quer ver como eu vou fazer, aproveite agora e já se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nenhuma receita natalina. São várias receitas que eu vou fazer. Então, não percam mais tempo. Se inscrevam e vocês vão ter gratuitamente todas essas dicas para o Natal. Para mim conseguir aprender a fazer isso, eu tive que fazer vários cursos. E agora estou distribuindo para vocês gratuitamente. A única coisa que eu peço em troca é que se inscrevam no canal para nos incentivar
a fazer novos vídeos. E vocês vão ter muitos ganhos com isso, porque vocês vão estar aprendendo algo que eu estou passando com todos os detalhes para vocês estarem fazendo. Olha que linda que tá ficando. Tá lindona, né? Então vamos continuar. Uma para cá e a outra para cá. E fecha a pontinha dela aqui, ó. Lembram de fechar bem a ponta. Ela não vai dar uma estrela muito alta, pessoal. Não é que nem um pão de forma. Porque olha a altura que ela tá. Ela vai dobrar esse tamanho. Então, só para vocês saberem que é algo mais artesanal, mais elaborado, mais para vocês venderem no Natal ou presentearem. Quem que não gostaria de ganhar uma estrela dessas no Natal? Eu gostaria. Então, vocês vão poder estar fazendo e faturando, pessoal. Faturando mesmo. E olha que linda, gente. Está pronta a nossa estrela. Agora eu vou pegar uma assadeira, uma forma de pizza. Se você tiver uma forma de pizza, melhor. Se não, pode ser uma assadeira comum também. Untar ela e colocar nossa estrela para crescer. E olha isso, pessoal. Nossa estrela está na forma para crescer. Agora eu vou esperar ela crescer. Vai demorar um pouquinho, porque é uma massa bem pesada. Ela está bem carregada de recheio. E isso dificulta um pouco. Por isso, reforçando a questão da quantidade de fermento. Mas se você tem tempo, pessoal, e quiser colocar menos, fique bem à vontade, tá? Então, agora vamos deixar ela crescer e depois eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, nossa estrela já dobrou de tamanho. Pode ver que ela já cresceu um bom pouco. Não é um pão de forma, pessoal. É um pão que vai ficar com o modelo de uma estrela. E olha como ele já está crescido. Então, agora eu tenho aquele restinho de manteiga que eu tinha primeiro. E eu vou estar passando sobre o nosso pão. Delicadamente, porque ele está bem macio. Como ele cresceu, ele fica mais sensível no tocar. Então, vamos ter que ser bem de leve, para não baixar. O meu forno já está ligado, pessoal. Eu já liguei para ir aquecendo. E esse pão vai assar por uns 30 minutos. E vai ficar um pão maravilhoso de Natal. Aqui tem um cheirinho, pessoal, muito bom. Para quem gosta de panetone, a essência de panetone é tudo de bom. O meu próximo pão de Natal vai ser uma rosca natalina. Então, você que quer a receita, aproveita e já se inscreve no canal para não perder a próxima receita. Agora, eu continuo aqui passando a manteiga e já vou levar para o forno. 180 graus, uns 30 minutinhos e o nosso pão vai estar pronto. E olha, pessoal, o nosso pão natalino, que lindo que está. Prontinho. Vou retirar do forno para mostrar para vocês. Então, retirei do forno, pessoal. E agora vamos polvilhar um pouco de açúcar de confeiteiro, para dar aquele efeito de neve sobre o nosso pão. E olha que lindo que ele ficou, pessoal. Pensa esse pão para um final de ano, para um dia de Natal, para sua ceia de Natal. É tudo de bom. Tá um cheirinho aqui desse pão maravilhoso, pessoal. E olha que lindão que ele ficou. Então, vou tirar ele da assadeira para poder mostrar melhor para vocês. Então, vou cortar um pedaço para vocês, pessoal. Olha como ele cresceu. Chegou quase que ficar deformada a minha estrela, mas ainda dá para ver. Esse pão, pessoal, o ideal é consumir ele no mesmo dia, porque ele é super gostoso. Só tirar um pedaço aqui para mostrar para vocês. Então, para acompanhar aquela ceia de Natal, isso é tudo de bom. Ele tá ainda quente, pessoal, mas dá para ver perfeitamente aqui como ele ficou. E olha a maciez aqui, pessoal. Olha isso, ó. Dá para baixar ele e ele volta, ó.
Maravilhoso, gente. Um pão sensacional. Olha só. Então, essa era a minha receita de hoje. O meu pão de Natal, um pão em formato de estrela, que você pode estar fazendo, vendendo ou mesmo para encantar a sua família. E agora, mais uma vez, convido vocês a visitarem o canal Sobrevivência e Terapia, fazerem parte do canal, se inscrevam que terão muitas outras receitas por vir. Um abraço, ficam todos com Deus e até a próxima receita.